Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professora Joenice, na disciplina Teoria da Contabilidade. Nós vamos falar na aula de hoje, ou seja, o nosso tema da aula de hoje é campo de pesquisa da contabilidade. Lembrando que nós vamos levar esse campo de pesquisa mais para a área das demonstrações contábeis, Por que campo de pesquisa? Porque a unidade do livro nos traz, nos remete a esse conhecimento científico. Vamos sim falar sobre as demonstrações contábeis, mas tendo essa visão empírica, essa visão científica da coisa, pensando na cientificidade, nos normativos, o que foi que aconteceu, ou seja, dentro desse estudo em contabilidade, dentro desse campo de pesquisa, nós vamos trabalhar aqui as demonstrações contábeis, ok? Eu vou fazer um breve resumo para vocês dessa nossa unidade do livro, aonde nós trataremos desse assunto. Então, o que traz essa nossa unidade do livro? É a unidade 3, fala da competência, Qual é a competência dessa unidade de ensino? Ele traz os campos de pesquisa na contabilidade, que é dividido nos seguintes temas: abordagem científica da contabilidade, demonstrações contábeis e sistema financeiro. Então, nessa aula, nós vamos especificamente falar sobre as demonstrações contábeis e o sistema financeiro. Então, resumindo esta unidade, através dessa teleaula, de acordo com as nossas SPs, nós vamos abordar o que? Já abordamos os campos de pesquisa na contabilidade e nós veremos o que? As principais demonstrações contábeis, ou seja, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA e, por último, falaremos do Sistema Financeiro Nacional, onde discutiremos a evolução do mesmo, falaremos um pouquinho de mercado de capitais e também os órgãos pertinentes a este mercado de capital. Qual é a palavra-chave dessa unidade de ensino? Teoria positivista, normativa, demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DFC, informação contábil, mercado de capitais, sistema financeiro. Título da nossa teleaula: campo de pesquisa em contabilidade. Então, convido vocês mais uma vez a discutir esses temas, dos quais é bem interessante, vocês vão usar aí seguidamente. O que? As demonstrações contábeis, Nós vamos iniciar com o estudo das demonstrações e vamos finalizar com um debate sobre o sistema financeiro brasileiro, as suas relações com a informação contábil para os usuários. Então, convido vocês a pensar aí nesse desenvolvimento da aula. Como nós vamos desenvolver tudo isso? Continuaremos a desenvolver o quê? A competência técnica de conhecer o quê? Aspectos estruturais e conceituais do patrimônio, a dinâmica patrimonial, como a partir do registro dos fatos contábeis, e também os procedimentos de elaboração das demonstrações contábeis, estabelecendo, se for necessário, um viés no campo teórico que referenda as práticas contábeis nas entidades. Veja, agora a gente vai enfatizar, Como que nós vamos utilizar todo esse conhecimento, como que nós vamos colocar para vocês na prática, trazer o estudo dessas demonstrações do sistema financeiro. Nós vamos analisar, então, uma situação-problema, como nós vamos contextualizar tudo isso, Vamos lá. Satisfeito com os resultados alcançados no treinamento para os conselheiros e investidores da empresa, o que aconteceu com o senhor Toledo? Em longas conversas com você, ele pensou que poderia proporcionar aos seus usuários internos, os usuários da organização, quanto à contabilidade. Nossa, ele falou assim, olha, foi um sucesso. O que nós fizemos, a apresentação que nós fizemos para os conselheiros em relação às teorias, foi um sucesso, ok? Então, eu queria trazer um pouco mais de informação aí para os meus usuários internos.
Então a vontade dele, desse controller, era o quê? Disseminar os aspectos da informação contábil, pois ele entende sim que isso facilitará as relações da empresa com as partes interessadas no âmbito interno empresarial. Então, desta forma, aliás, com base então nessas conversas, o senhor Ricardo Toledo pensou que um bom tema para se abordar em um próximo encontro seria o quê? Evidenciações contábeis. E o que são as evidenciações, né? O que eu evidencio? As minhas demonstrações, os meus relatórios. Entretanto, por não saber como viabilizar este tema, o senhor Toledo pediu a você, mais uma vez, que o ajudasse. Então, ele definiu, desta forma, ele definiu com você o quê? Que o formato deste treinamento deverá ser o quê? A elaboração de slides, ele gostou do primeiro, deu certo, apresentando com uma apresentação em que deveria ser abordado o desenvolvimento das demonstrações contábeis, o demonstrativo de resultado do exercício e também o demonstrativo do valor adicionado, identificando em cada uma delas o seu aspecto positivo, a finalidade, a utilidade, as tendências da informação contábil, mostrando as principais normas estabelecidas pelos órgãos competentes para a divulgação desses resultados. Veja, vamos falar um pouquinho dessas informações contábeis, a importância da disseminação das informações contábeis para o todo. Então, é mais do que provado que uma empresa, né, ou seja, onde os seus colaboradores, eles sabem dos resultados, eles sabem dos objetivos, eles sabem aonde quer chegar, é comprovado que essas empresas elas têm um melhor destaque. É como se todos caminhassem para o mesmo lado. Então, em administração estratégica, quando a gente fala em missão, visão, valores, né, e que isso precisa ser muito bem feito e disseminado, mais do que isso, mais do que bem feito, disseminado para todos, isso não é brincadeira. Muitos não fazem isso, né? Alguns proprietários, eles definem essa missão, visão e valores e não disseminam isso com os seus colaboradores. É importante disseminar isso, pessoal. Eu diria que é essencial, é imprescindível que um colaborador ele se sinta envolvido com aquilo, que ele sinta que ele realmente faz parte daquilo tudo. Por quê? De certa forma, ele faz. Querendo ou sem querer, cada pessoa tem a sua contribuição dentro da organização e ela precisa entender o quanto aquela sua contribuição faz a diferença diante daquele prospecto, diante daquela missão, diante daquela visão. Só o fato, mesmo que as pessoas não tenham muito conhecimento, até demonstração contábil, demonstração do resultado do exercício, DVA, nem sei o que é isso. Mas só o fato de saber que a empresa está preocupada, que aquele colaborador tenha conhecimento, olha, eu trouxe você aqui, gostaria que vocês vissem como está a evolução da nossa empresa, o que tem acontecido nos últimos semestres, quais são as metas para os próximos semestres, o que eu vou precisar de vocês, né? E lógico, se o que for ruim especificamente, existem maneiras de ser falado, mas o importante é você envolver as pessoas no processo. Já pensando um pouco dessa questão de recursos humanos, né? Dessa questão de estratégia administrativa. Mas quem é que vai ter condições de passar todas essas informações? De trabalhar com todos esses prospectos? O contador, é claro. Claro que você pode ter um controller na empresa, você pode ser que o administrador queira fazer isso, o gerente do departamento financeiro, independente, seja quem for a pessoa que vai repassar
Todas essas informações, sem dúvida alguma, sempre será o contador. E você pode ajudar, você pode ser o braço direito, você pode fazer toda essa parte gerencial, se não sozinho, com o proprietário, com o controle, enfim, com quem for de direito dentro dessa organização. Ou seja, você também vai estar trabalhando não só para agrupar aqueles fatos contábeis, mas para disseminar toda essa informação da qual você conseguiu apurar, tá? Então lembre-se, vocês contadores, né, futuros contadores, alguns, a maioria aí já atuantes, o quanto é importante ter essa, inclusive, iniciativa em relação à disseminação dessas informações. O quanto é importante apresentar, então, e trazer essas informações de forma correta para que nada de ruim, digamos assim, ou de errado aconteça. Imagine você apresentar algumas informações, você vai abrir a demonstração do resultado do exercício para os colaboradores, está com dados errados, né? E pensar muito bem no objetivo, que é alcançar toda essa gama de funcionários, de trazer essa ideia, de trazer um envolvimento. Mas, sem dúvida alguma, o contador, ele é o protagonista nessa disseminação dessas informações. Claro que só vão aparecer, só serão fornecidas, lógico, porque mesmo sendo contador e tendo essas informações, deve-se ter o sigilo. Então, isso só vai acontecer se assim for determinado, né? Se o proprietário quiser. Mas a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, como vai desenvolver essa atividade? Para desenvolver essa atividade, será necessário compreender o quê? A origem das demonstrações contábeis, a natureza das informações prestadas, os avanços observados a partir da obrigatoriedade de divulgação desses relatórios pelas entidades e também as tendências da informação contábil. Mãos à obra. Ele não quer simplesmente apresentar, ele quer argumentar, ele quer posicionar, ele quer colaboradores mais envolvidos, engajados, com maior conhecimento. É muito bacana isso daí. Então vamos lá, demonstrações contábeis. O que são as demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis, elas representam a materialização, olha que legal, de todo o esforço dedicado pelas diversas áreas envolvidas no controle patrimonial e financeiro da empresa. E quais são as áreas envolvidas nesse processo? Então, como exemplo, nós podemos citar a área fiscal, a área de custos, a área de controle patrimonial, entre as outras áreas. Ao final do período, todas as informações são devidamente auditadas e compiladas para a geração de uma informação única, disponibilizada ao usuário. Mas qual é a utilidade dessa informação? Veja, então, primeiro é importante essa contextualização da demonstração contábil, né? O que é essa demonstração contábil? É legal essa maneira que foi abordada aqui. Representa a materialização de todo o esforço dedicado pelas diversas áreas envolvidas. Está incluindo cada colaborador, cada pessoa que participa aí dessa contextualização da empresa. Isso é verdade ou mentira? É verdade. O contador, ele tem aquele trabalho, lógico, de agrupar tudo. Mas agrupar o quê? O que cada departamento fez, o que cada pessoa, a contribuição de cada pessoa dentro desta organização. E, gente, vocês imaginem, é a mesma coisa quando a gente fala para um auditor, né, a importância do parecer. Porque você imagine todo aquele trabalho, às vezes trabalho de meses, meses e meses. Se ele não tiver uma coisa muito bem fundamentada, né, um parecer muito bem fundamentado, o trabalho dele vai por água abaixo, né? Pode ser considerado, o cara não fez nada. Imagina, que dó, que depressão. Mas depende de nós, né? Depende da nossa apresentação, da nossa maneira de apresentar esse trabalho. Então, inicialmente, esse contexto
né, essa contextualização das demonstrações contábeis, com essas palavras que foram utilizadas, é muito bacana, porque já agrega muito, né? Já envolve todas essas pessoas. E aí, passado esse conceito de você dizer e apresentar o quê? Qual é a importância dessas demonstrações contábeis, né? Quais são as grandes demonstrações contábeis e a grande importância que ela tem para a organização como um todo. Então, vamos lá. A maioria dos estudiosos da área considera ser para a tomada de decisões o que? A grande importância das demonstrações contábeis. Veja, a divulgação de informações financeiras, tá, ou contábeis. A ideia é divulgar para quem? Acionistas, fornecedores, funcionários, por que não? Clientes, investidores, bancos e governo. Então, essas informações, de um modo ou de outro, esses usuários aqui é que teriam, digamos assim, a necessidade de ter essas informações. Qual é o nível de divulgação dessas informações? As demonstrações contábeis, elas devem ser claras e compreensíveis acima de tudo. Devem envolver toda e qualquer informação relevante. A informação deve possibilitar ao usuário um entendimento adequado e sem viés. Sem dúvidas. Quais seriam as formas de divulgação? Por meio da publicação usual de balanços e demonstrações de resultado, alguns autores incluem ainda previsões de resultados financeiros futuros, declarações de políticas e expectativa de desempenho do segmento em que se atua. Quais seriam os métodos de divulgação? Elas devem sempre obedecer a uma forma que possibilite um entendimento claro e objetivo. Dentro desse método de divulgação, temos ainda terminologia e apresentações detalhadas, notas explicativas, né, às vezes até para balanço, etc., demonstrações e quadros complementares, comentários no parecer da auditoria e também a carta do presidente do Conselho de Administração. Para quem nunca olhou, vale a pena dar uma olhada num balanço apresentado, tá? Em jornal tinha muito isso. Grandes empresas, elas sempre têm a carta do presidente, agradecendo aos usuários, enfim, é bem legal. Você olha, o balanço inclusive deu uma simplificada, né, depois dessa internacionalização. Tem as notas explicativas, assim, o básico você entende, mas é legal entender esse desenvolvimento, essa importância da empresa querer fazer essa divulgação, né? E o que mudou então? Vamos falar um pouquinho da mudança nas leis. Por meio da CVM, a Lei 6.404 de 76, ela foi reformulada a fim de trazer modernização e harmonização da lei societária em vigor, pensando que em melhores práticas contábeis que eram utilizadas de modo internacional. Essa atitude visa principalmente o quê? A inserção do Brasil no atual contexto de globalização econômica e contou com a colaboração de entidades públicas e privadas. Então surgiram a partir daí novos demonstrativos, bem como os novos grupos de contas. A lei que rege a contabilidade também desobrigou as empresas de algumas exigências, inclusive na apresentação das demonstrações contábeis. Aqui um quadro, resumo, apresentando a mudança da lei, né, 11.638 de 2007. Então, quais foram as alterações introduzidas pela lei? Gente, como nós não temos como discorrer tudo, tá? A gente trouxe aqui o dispositivo, ou seja, a apresentação do artigo em que aconteceram essas mudanças. Então, antes da mudança, né? Aqui nós tínhamos o balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Isso está no artigo 176, inciso 1 e 2, tá? Depois da mudança, o balanço patrimonial permanece e também tem uma alteração na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Depois, no artigo 176, no 3 e no 4 aqui, que fala do quê? Da demonstração do resultado do exercício e da demonstração das origens e aplicações de recursos, que depois da mudança inseriu a demonstração do fluxo de caixa.
E o artigo 176, o parágrafo 5º aqui, não tinha nada, era inexistente. E aí trouxe o que? A demonstração do valor adicionado. Então é interessante entrar na lei e olhar esses artigos aí na íntegra. Quais seriam então as principais demonstrações contábeis? Isso aqui vocês estão cansados de saber, mas eu vou apresentar resumidamente para vocês as principais demonstrações contábeis. Então teremos o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial, gente? Ele traduz ao usuário uma posição estática, que poderá ser de equilíbrio ou desequilíbrio. Teve a sua estrutura alterada quando? Em 2009, onde tanto o ativo quanto o passivo são divididos em dois grupos, circulante e não circulante. Facilitou bastante aqui. Depois temos a DRE, principal demonstração de fluxos. Tem muito mais poder preditivo do que o próprio balanço, pois, como já vimos, é por ela que podemos avaliar o desempenho econômico da empresa. Então, fazendo um resumo destas duas, balanço patrimonial, ela mostra no momento estático a apresentação ali da empresa, mas a parte patrimonial dá uma contextualização de lucro, obrigações, etc., onde ativo bate com o passivo. E depois falamos da demonstração do estado de exercício, que pensando em termos de resultado, aí sim, né, ela traz ponto a ponto quais são os meus custos, quais foram as minhas receitas, os meus custos, enfim. Ela faz todo o trajeto até chegar no meu resultado, e aí esse meu resultado é que é jogado lá no balanço patrimonial. Então é muito mais interessante para quem vai fazer uma análise, de um modo geral, analisar a DRE do que o próprio balanço. Não que uma sobreponha a outra, né? Eu diria que as duas são necessárias, com certeza. Mas a DRE, ela apresenta, ela mata mais a sua curiosidade. Nossa, os caras estão gastando quanto com isso? Mas qual é o custo, sabe? Assim, ela te dá mais detalhes. E aí, a terceira demonstração do fluxo de caixa, que foi implementada a partir da Lei 11.637 de 2007 e vem ganhando destaque entre os usuários. Isso porque ele revela de maneira dinâmica, é muito bacana, onde e como os recursos próprios e de terceiros estão sendo aplicados. E aí a DFC ela se divide em duas. Nós temos a DFC que é feita pelo método direto e pelo método indireto. Qual a diferença do método direto e indireto? O método direto, ele classifica os recebimentos e pagamentos utilizando as partidas dobradas. Permite gerar informações com base em critérios técnicos livres de qualquer interferência da legislação, ou seja, com base nos lançamentos. E no método indireto, consiste na demonstração dos recursos das atividades operacionais como a partir do lucro líquido, ajustados pelos itens que afetam esse resultado, mas que não modificam o caixa da empresa, né? Que seria o quê? Então, ele traz também a depreciação, a amortização e exaustão. Quando se fala em demonstração do fluxo de caixa, já falando em fluxo de caixa, você sempre pensa na DFC tradicional. Ela é mais interessante, digamos assim. Ela é mais a realidade. A outra, ela vem mais normatizada, já pensa em balanço, é fundamentada. E por último, a gente vai falar da DVA. O que é a DVA? Demonstração de valor adicionado. Então, ela evidencia as riquezas geradas e a sua distribuição aos funcionários, governos e demais participantes da atividade da empresa. Quais são os principais usuários da DVA? Então, o governo, com qual utilidade? Cálculo do PIB, recolhimento de impostos, etc. Empregados e sindicatos, porque faz uma comparação e análise à remuneração, cargos dos trabalhadores, dos gestores, instrumento de contabilidade gerencial para cumprir com as responsabilidades diante dos acionistas, empregados, governos e sociedade, e bancos, verificar a riqueza gerada e a capacidade de cumprir com os compromissos assumidos, ok?
E aí eu trago um momento de reflexão para vocês. O que eu queria perguntar? Vocês realmente consideram que as demonstrações são importantes? Por quê? E se tivesse que fazer apenas uma demonstração, qual você faria e por quê? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. Assim como foi pedido para ser elaborado um slide explicando essas demonstrações, que vocês pensassem qual que eu acho mais importante, né, na hora de estar desenvolvendo isso tudo. Por que eu acho essa mais importante? Porque para mim é mais importante essa demonstração. E se eu tivesse que fazer uma, qual eu escolheria fazer? Por quê? Ou seja, tendo essa argumentação dessa importância, o que mais essa demonstração apresentaria que me interessaria, pensando, sei lá, numa contextualização até administrativa, estratégica, enfim. Reflitam isso, tá? Justifiquem para vocês mesmos, mas é para que vocês levantem esses pressupostos. E aí nós vamos para a nossa última SP, ou seja, mais um ponto onde nós vamos contextualizar mais um pouquinho desse nosso conteúdo. Então, empolgadíssimo com o treinamento que foi dado para os investidores, ele resolveu então se aprofundar mais sobre o tema da informação contábil. Em conversas técnicas com você, ele teve a ideia de oferecer aos acionistas minoritários um workshop sobre informação contábil em empresas de capital aberto. Você, como profundo pesquisador, o alertou para pontos críticos das demonstrações no que se refere às informações das empresas, principalmente daquelas que operam em bolsas de valores. Qual é a ideia? A ideia do Sr. Ricardo é elaborar um guia para os acionistas e para que este material seja viabilizado, é necessário que esteja claro o papel das demonstrações contábeis e as lacunas que possam existir nos relatórios das empresas que operam na Bolsa. Desta forma, o Sr. Ricardo Toledo solicitou que você elaborasse o quê? Uma resenha crítica agora, destacando estes aspectos das demonstrações. Para resolver esta atividade, será necessário o quê? Compreender a estrutura do sistema financeiro nacional, ou seja, como esse sistema financeiro é formado. A contabilidade como fonte de informações primárias aos investidores, bem como o seu papel na construção de indicadores de análises e também de reflexões. Então vamos lá para mais esse desafio. Eu vou começar contextualizando o mercado de capitais e alguns agentes econômicos. Vamos lá. O mercado de capitais, apesar de já estabelecido nos Estados Unidos e Europa, percebeu movimentos mais consistentes no Brasil há cerca de 60 anos, motivado pelo conjunto de ações de entidades privadas e fundamentalmente pela própria participação do Estado no que se refere ao campo da normatização. Mas o que são esses agentes econômicos? Nós podemos dizer que eles são quem? Os responsáveis por movimentar a economia nacional e global, por exemplo, as famílias, as empresas, os bancos e inclusive você. E aí eu vou mostrar um pouquinho, falando desse mercado de capitais, só um quadro que fala da reforma bancária no Brasil, tá? Mudanças que nós tivemos de 64 a 88, mudanças de 88 a 94, de 95 a 2002, até uma importante aqui, ó, mudança do regime de câmbio fixo para regime de câmbio flexível, 2003 a 2010, abertura de contas correntes simplificadas, isso é tudo normatizado, tá? Acesso a crédito em consignação, crédito aos consumidores e microcrédito, ganho de economia de escala com fusões e aquisições e elevação da competitividade dos bancos brasileiros. Essas escalas e fusões aqui foram importantíssimas até para esse desenvolvimento. Nós tínhamos inúmeros bancos, eles andaram se fundindo bastante, né? Mas ainda temos uma gama de bancos aí, mas eu diria que agora assim está muito mais claro, né? Está muito mais acessível ao usuário.
Então, um quadro resumindo aí a questão do sistema financeiro, que é formado por um conjunto de órgãos e instituições financeiras e não financeiras, compõe-se por dois subsistemas, normativo e também de intermediação. É no subsistema normativo que vamos encontrar o nosso foco de estudo. Ou seja, nós temos o CMN, que é o nosso Conselho Monetário Nacional. Aí ele se tem aqui embaixo do organograma, né? Banco Central, CVM e a SUSEP. A SUSEP regulamenta aí toda a parte de seguro, planos de previdência, capitalização, etc. Abaixo da CVM, Bolsa de Valores, as corretoras, né? Aqui, ligado a tudo isso, principalmente as nossas instituições financeiras, os bancos. Então, quem são os principais órgãos? Eu já coloquei ali no quadro para vocês, né? CMN, Banco Central, CVM, SUSEP, Bolsa de Valores e corretoras. É importante estudar cada uma delas dentro da nossa contextualização. E vale a pena ressaltar o quê, né? Contextualizando tudo isso. Veja, ao longo dessas discussões sobre a teoria da contabilidade, o que a gente percebeu, até falando de sistema financeiro? Que essa ciência, ela tem como objetivo o quê? Prestar informações sobre todas as variações dos fenômenos patrimoniais. Então, sobre isso, Saito e Savoy argumentam que o plano de contas e o foco na informação contábil sofreram mudanças no decorrer dos períodos, pois inicialmente a referida informação era o quê? Estruturada e simplesmente destinada ao proprietário da entidade. Hoje, isso não mais acontece, tá? Então, ainda segundo esses autores, com o crescimento das entidades de capital aberto e atrelado a isto, o surgimento dos credores e investidores, a questão da transparência e do disclosure, que são as apresentações, as informações, as demonstrações contábeis, ganhou sim uma significativa relevância, principalmente a partir do momento em que os conceitos de transparência e governança passaram a rondar o ambiente organizacional. E aí vale ressaltar o que com tudo isso? O fortalecimento do mercado de capitais, que, segundo Lima e Terra, o fortalecimento desse mercado de capitais ele está ancorado em elementos como informação. Quem dá essas informações, gente? Contadores. Transparência é consequência. E confiabilidade. Ou seja, eu preciso ter informações transparentes para que esses órgãos, essas instituições, para que eles confiem em mim. Estes elementos assumem um papel importante nesse cenário, uma vez que para as decisões de investimento e financiamento, até por isso que a gente está falando em sistema financeiro aqui, os usuários da informação contábil dependerão de dados e informações que os auxiliem a tomar a decisão ótima quanto à alocação ou captação dos recursos para a entidade ou para o investidor. Então, o que a gente conclui com tudo isso, né? Com essa questão de mercado de capitais, agentes econômicos, sistema financeiro nacional. Qual é o papel da contabilidade em tudo isso? Né? Aonde que eu entro nessa? Exatamente nisso. Saber a importância de cada um desses setores, o que cada um deles pode influenciar a empresa, o ambiente em que eu estou, e o quanto eu também, com o meu trabalho, com o meu serviço, com os meus relatórios, eu vou dar de retorno para esse meio, né? E, logicamente, diretamente para a organização. Então, essas grandes mudanças que aconteceram, até por isso que eu coloquei aqui a questão da reforma bancária no Brasil, com todas essas mudanças, né? Os bancos, eles são sim um dos nossos usuários. Essas corretoras, a CMN, Banco Central, enfim, eles precisam, nós precisamos nutrir esse sistema financeiro de informações para que isso nos dê retorno positivo em termos empresariais, ok?
E quem é a base de toda essa informação ou desses relatórios? A contabilidade. Então, logicamente, né, lembrando da importância de cada colaborador no processo, o colaborador ele tem toda a sua importância à medida que ele está ativo dentro da organização. A contabilidade tem o poder, digamos assim, de unir isso tudo e apresentar isso em forma de demonstrações, de relatórios contábeis, etc. Ok? E para que essa apresentação? Para que isso nos dê algum tipo de retorno, seja informando esse próprio colaborador, fazendo com que ele faça parte desse meio, seja fazendo parte desse novo mercado de capitais, desse novo sistema financeiro que exige um melhor detalhamento dessas informações, uma maior apresentação de todos esses dados, sem dúvida alguma. Eu vejo grandes empresas aí que trabalham com consignação em folha, né? Isso foi instituído pelo governo para quê? Para aquecer essa economia, para melhorar o poder aquisitivo, dando garantias, de certa forma, para as instituições financeiras, que quando você faz consignado, ele é descontado em folha de pagamento, ou seja, o risco é mínimo, né? Se o seu cara morre, enfim, mas o risco é mínimo. E essa garantia, ela é repassada, digamos assim, pela contabilidade, repassada para esses funcionários em forma de empréstimo, por exemplo, e isso faz com que gire a economia, isso faz com que movimente todo o setor financeiro, isso faz com que várias pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Quando a gente faz uma demonstração contábil, a gente não vai nesse macro, né? A gente acaba pensando ali na importância da demonstração, sim, mas ali no seu foco maior, que seria fisco, rentabilidade, enfim, estou tendo lucro, não estou tendo lucro, o que está acontecendo ou não com a organização, mas lembrando que isso acaba sendo macro, isso vai me trazer um retorno macro à medida que eu consigo envolver, entender e abranger todos esses usuários da informação contábil. São os meus usuários internos e os meus usuários externos. E eu preciso entender cada usuário desse, quais são as necessidades dele em relação à organização, para que eu possa cada vez mais fornecer dados para subsidiar aí essa relação, digamos aqui. Tá? Ok? Então, só concluindo a nossa aula, através dessas nossas SPs, 3 SPs pensando na unidade como um todo, tá? Nessa aula nós trabalhamos 2 SPs, nós trabalhamos sim os mais variados conceitos dentro do campo da pesquisa em contabilidade, do qual já no começo da aula nós falamos, né? Foi dividido em abordagem científica, demonstrações contábeis e sistema financeiro nacional. Ok, pessoal? Muito bom trabalhar com vocês. Fico por aqui e até a próxima.